Caríssimos irmãos do canal Buscai Primeiro, aproveitando aqui um plantão tranquilo para refletir um assunto com vocês. Uma das passagens mais bonitas do Evangelho que eu considero é quando Jesus, após refletir sobre os milagres e o impacto dos milagres na conversão do povo, lá em Mateus 11:25, ele diz as seguintes palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. Eu acho muito interessante esse trecho, principalmente quando a gente reflete no nosso dia a dia sobre o que a gente chama de coincidências. As coincidências, na verdade, são os milagres mais frequentes que Deus realiza na nossa vida. Os mais frequentes, mas não os mais simples. Se a gente parar para pensar, por uma coincidência acontecer, é porque Deus fez uma verdadeira engenharia com o tempo e com os acontecimentos para que aquela coincidência acontecesse na nossa vida. Então, não é um milagre simples, apesar de ser muito corriqueiro, a gente fala assim, que coincidência boa, aconteceu, mas para que as coincidências de fato aconteçam, é necessário uma engenharia com o tempo e com vários acontecimentos. Muitas das vezes a gente não para pensar na grandiosidade que é o milagre da coincidência, E às vezes a gente até banaliza e fala assim, foi só uma coincidência. e não para pensar, que às vezes Deus precisou mover várias pessoas, mover várias vidas, acontecimentos naturais, para que simultaneamente eles casassem e aí acontecesse a coincidência, a simples coincidência. E se a gente parar para pensar, na verdade, a coincidência ela mostra o senhorio de Deus sobre o tempo, E o tempo é muito importante para Deus. Se a gente parar para lembrar um pouquinho do primeiro milagre de Jesus lá nas bodas de Caná, quando Nossa Senhora pede para que Jesus olhe por aquela festa, por aquela boda onde o vinho acabou, Eles não têm mais vinho. Jesus fala logo, mulher, minha hora ainda não chegou. A preocupação de Deus com o tempo, com a hora das coisas acontecerem. Mas ali, atendendo a intercessão de Nossa Senhora, ele muda a sua hora, que na verdade é a nossa hora, a hora da redenção, porque ele sabia que a partir do momento que realizasse o primeiro milagre, uma série de acontecimentos seriam desencadeados. Olha aí a engenharia do tempo. Então, a gente tem que valorizar mais o milagre da coincidência. E outra coisa, a coincidência ela dá um caráter pessoal do cuidado de Deus com cada um de nós. Esse cuidado com o tempo, esse cuidado com os acontecimentos para nos favorecerem. É como um pai que tem tempo para cada um dos filhos. É assim que a gente tem que ver a coincidência. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que na verdade é um testemunho, O nascimento dos meus filhos gêmeos aconteceu justamente no momento de uma pandemia. A princípio a gente pode ver isso como uma coisa ruim, que já que a gente teve que ficar isolado, não recebemos visitas, mas foi graças a essa pandemia que eu consegui ficar 6 meses com os meus filhos. E isso
Antes, lá quando eu estava na gestação, eu me perguntava, nossa, como é que vai ser? Como eu vou conseguir dar conta de ajudar minha esposa e estar junto, já que a licença paternidade são no máximo 15 dias. Né? Juntando aí com férias, eu vou conseguir no máximo, se eu tirar todas as minhas férias, 45 dias. E a gente sabe que os cuidados que um bebê exige, né, demandam muito, quanto mais 2 bebês. Demandam muito tempo, muito cansaço. Né? E eu me perguntava como seria. E aí vem logo depois, eles nasceram no dia 6 e no dia 12 é decretada a pandemia. E quando termina minha licença, minhas férias, eu continuo em casa. Né? E aí a gente lembra que, na verdade, isso já estava acontecendo há muito tempo e que houve um atraso, né, em decretar a pandemia. Enfim, Deus vai se utilizando de várias coisas e aquilo casa com uma coincidência que vem nos favorecer naquele momento. Né? Coisas boas, coisas ruins, e que ali eclodem e a gente vê, né? E dá esse caráter pessoal. Isso que é interessante na coincidência, dá esse caráter pessoal de um cuidado de Deus com a gente e que às vezes a gente não observa. E aí eu relembro as frases de Jesus: eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos. Para os sábios e entendidos é apenas uma coincidência, né? Mas para os pequenos, então quando a gente se faz humilde, pequeno, a gente tem que reconhecer a ação de Deus aí. Então quando uma coincidência, simples coincidência acontecer na sua vida, de agora em diante, dê glória a Deus e reconheça Deus como o Senhor do tempo. Amém, paz e bem, um abraço.